Salve galera, nesse vídeo aqui eu selecionei alguns filmes que todo homem tem que assistir. São filmes simples, mas com mensagens bem fortes. Eu vou começar com um filme, Meu Nome é Dolemite, que conta a história de Rudy Ray Moore. Ele era um cara que não queria ser mais um, se conformar ali com um empreguinho, ter uma vida comum. Ele queria ser um artista, um comediante. E todo mundo no redor dele dizia que ele não tinha talento, que isso não ia dar certo, mas ele queria muito mesmo ser alguém famoso, alguém de sucesso. Só que as piadas que ele contava não eram boas. Então ele foi esperto. Tinha os moradores de rua, os bêbados que contavam umas piadas bem legais, e ele foi lá e gravou e pegou pra ele. E começou a fazer sucesso local. E o fator principal que fez com que ele fosse adquirindo sucesso foi que ele teve que cortar as pessoas negativas da vida dele. Quando ele encontrou pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, as coisas foram dando certo. Ele extrapolava bastante também porque ele tinha muitas ideias e às vezes passava dos limites. E ele não se conformava com pouco. Mesmo quando ele adquiriu um nome, nessa indústria de comediante, ele não queria ser mais um, ele queria ser o melhor, ele queria mais sucesso. Aí um dia ele foi com os amigos dele no cinema e ele teve uma ideia. Pô, eu quero que as pessoas me assistam num filme. Porque ele, como comediante, ele não aparecia na televisão, ele só vendia uns discos de piadas gravadas. Então, ele pega essa loucura dele de querer fazer um filme e investe tudo. Aí sempre aparece aquelas pessoas, isso não vai dar certo, você vai fracassar, você vai perder tudo. Só que ele não tá nem aí, cara, ele quer arriscar. E o que é bacana nesse filme é que ele tem amigos verdadeiros sim, que os caras apoiam ele, vamos arriscar e vamos fazer acontecer. Pois é muito importante estar do lado de pessoas positivas. E ele tem umas ideias loucas, cara. O filme dele, ele quer que mistura Kung Fu com máfia, com alienígenas, com sexo. O pessoal que ele contrata, o diretor, ninguém bota fé, todo mundo acha uma palhaçada, debocha das coisas que ele quer ainda. E sai lá um filme todo louco, um monte de coisa improvisada. No filme ele é o pegador, ele trabalha pro governo, ele luta Kung Fu, ele tem contatos com alienígenas. É uma doideira do caramba esse filme Dolemite. E é baseado em fatos reais. E ele gastou tudo que tinha e ninguém botava fé nesse filme. Mas ele fez sucesso. O filme era tão ruim que ficou uma coisa divertida, as pessoas acharam engraçada a bagunça, a zoada toda, e ele foi um cara inovador no mercado. E o Rudy Ray Moore foi um dos criadores, do hip hop, um cara que revolucionou o cinema nesses filmes de ação, comédia. Um filme genial mesmo. A história do Rudy Ray Moore é aquele tapa na cara, nunca deixe ninguém dizer que você não pode. O segundo filme é Amor a Toda Prova, com Steve Carell. Ele sai com a esposa para comemorar o aniversário, acho que de 20 anos do casal. Aí ela conta que é o divórcio do nada. O cara nunca fez nada de errado, mas de repente ela decide, eu não quero você mais, e conta que teve um caso com um amigo, com um colega dele. E na hora de voltar embora, ela fica de blá blá blá, enchendo o saco, o cara meio que surta, e ele até pula do carro em movimento. A história desse filme lembra bem o caso do Kaká, O cara era um bom marido, fazia de tudo para a esposa, e de repente do nada ela chega, não, eu não te quero mais. O cara fica se perguntando, o que será que eu fiz? Isso é um baita de um tapa na cara. Mas a vida é assim mesmo, bicho. A única coisa que você tem garantia na vida é a morte. Nunca esperem nada de ninguém não, porque o bagulho é louco. Aí o cara fica todo traumatizado, ele começa a ir pro bar. É onde que ele tenta espantar as mágoas, ele vai fazendo isso com frequência. Aí ele tenta puxar umas conversas com outras mulheres lá, só toma fora. Aí ele conhece um cara que é meio que sedutor, E o cara fica com dó, o cara passa a observar ele, que ele só toma toco, ele fica lá sofrendo. Aí vai dar umas dicas pra ele. Tentar se dar bem com as mulheres lá. Uma história assim, meio pua essas partes, Aí ele vai atrás do seu VSM, aumentar o seu valor sexual de mercado, compra umas roupas. E vai atrás de tentar pegar outros aí, Esquecer a mulher, a sofrência. E no momento que ele passa a investir nele mesmo e aumenta a sua autoestima, ele se dá bem. Só que ele tem que lutar contra uma coisa, que é o apego emocional. Que ao invés de tocar a vida pra frente, ele fica ainda pensando na ex, aquela coisa toda lá. E é um filme que vale a pena assistir, para fazer umas reflexões e não querer ser um otário na vida. Outro filme que eu vou falar aqui é do Garota Exemplar, com Ben Affleck, que é um filme excelente, um anti-otário também. O filme começa mostrando uma garota bem bonita, a Amy. E ela é uma escritora e tem uma legião de fãs, porque ela escreve livros juvenis
sobre Amy, a garota exemplar, que é um idealismo próprio dela. Ela se apaixona por um escritor chamado Nick. E é bem bacana essa cena dos dois se conhecendo, um tentando impressionar o outro, o Nick olhando para a Amy e achando que ela é a mulher perfeita, e a Amy olhando para o Nick também, não é? E achando que ele é o cara perfeito. E nesse mundo perfeito, você tem que idealizar uma pessoa que você não é. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Não adianta você querer impressionar, ser o que você não é, porque você nunca vai conseguir sustentar uma mentira por muito tempo. As pessoas ficam querendo. As pessoas ficam exigindo coisas nas outras pessoas que elas não podem ter. Entendeu, cara? E os dois acabam se apaixonando, eles ficam juntos, se casam, eles prometem que não vão ser como os outros casais, eles querem ter a vida perfeita, mas com o tempo tudo isso vira rotina. E nas dificuldades as coisas sempre pioram, quando o Nick fica desempregado. Aí a esposa dele também começa a criar aquele tédio. Daqui a pouco nenhum suporta o outro dentro de casa mais. O protagonista Nick tem um bar onde a sua irmã gêmea trabalha lá. E no dia que ele vai conversar com a irmã dele, ele está determinado a pedir o divórcio. Ele quer se livrar da Amy. E quando ele volta para casa, ele vê a mesinha quebrada e a Amy desapareceu. Ele notifica a polícia para tentar saber o que aconteceu. Aí tem umas investigação. E o Nick fica super preocupado com o desaparecimento de Amy e logo ele é interrogado. E as pistas que ficaram deixadas na casa apontam Nick como o principal suspeito do desaparecimento de Amy. E a vida dele passa a virar um inferno. E o desaparecimento de Amy repercute muito porque ela é uma espécie de celebridade, uma escritora famosa. No decorrer das investigações tem alguma sabotagem, uma mulher tira uma foto com o Nick, ele acaba sorrindo e usaram essa foto, igual essas que vocês estão vendo no vídeo. Aí mostra o marido que devia estar preocupado, está sorridente, e a mídia massacra o Nick. E a única pessoa que acredita nele é a sua irmã gêmea, porque tudo aponta para ele como o principal suspeito, todo mundo se revira contra ele. E ele já estava de saco cheio desse casamento, ele queria se livrar, mas acabou acontecendo essa desgraça toda do desaparecimento de Amy. E é aí que está uma grande jogada do filme. A Amy não desapareceu, ela forjou tudo isso, porque ela queria uma vida perfeita e ela já estava prevendo que o Nick iria pedir o divórcio. E para a mulher exemplar, o divórcio é uma coisa ruim, ela quer o idealismo de uma vida perfeita. E a Amy planejou tudo. O desaparecimento dela deixou pistas para indicar como o Nick, o vilão, como se ele tivesse assassinado ela. Ela transforma a vida dele um inferno. E o legal desse filme é que ele mostra bastante cenas do casal, de como eles foram se desgastando, de ninguém suportar o outro mais. Tem essa cena que o Nick tá jogando videogame, a mulher começa a implicar com ele, que não foi esse tipo de marido que ela queria. O Nick já não aguenta nem olhar pra cara dela mais. O filme tem cenas geniais sobre a rotina do casamento, de como as pessoas passam a se odiar com o tempo. Esse filme é um tapa na cara daquelas pessoas que ficam idealizando a mulher perfeita. A Amy, ela poderia ter se divorciado na boa, mas ela era extremamente narcisista e egoísta. E quando ela descobriu que o Nick estava tendo caso com uma garota jovem, aí que ela surtou, porque ela se considerava a mulher perfeita, igual a personagem dela, Amy, a garota exemplar. E o fato do marido ter traído ela surtou de vez, então ela bolou esse plano de desaparecer, de deixar pistas como se ela tivesse sido assassinada pelo marido, e ela ficou num hotel assistindo tudo o que estava acontecendo, vendo o Nick se lascando no noticiário, sendo massacrado pela mídia, pelas pessoas, como o marido desgraçado que ferrou com a vida da mulher perfeita. E tem uma parte bem interessante no filme, é quando ela é assaltada nesse hotel que ela está. Ela perde todo o dinheiro e ela não pode chamar a polícia para dar queixa. Aí ela entra no desespero e ela vai atrás de um ex-namorado
Toda mulher bonita, praticamente, mantém alguma espécie de contato com algum ex, não é, do passado, e ela foi atrás de um que era obcecado por ela. Um idiota por completo, que namorou com ela lá na adolescência, e esse cara sempre se arrependeu de ter perdido ela, ficava mandando mensagem, e ela se aproveitou disso. Aí ela fica lá escondida na casa dele, ele dá cobertura para ela. Aí, certo dia, ela vê uma reportagem do marido chorando, se lamentando pelo que aconteceu, dela ter desaparecido, e ela sente o arrependimento e ela decide voltar. E o que que ela faz para voltar? Ela corta a garganta desse ex-namorado dela, que era obcecado por ela, cara. Ela usa ele para se salvar. Aí ela volta para casa, conta uma história que esse ex tinha feito tudo isso com ela, que ele violentava ela, que ele sequestrou ela. E ela volta para os braços do Nick. O Nick sabe que ela tinha armado tudo isso, mas era difícil ele convencer as pessoas, a própria polícia, não é? Porque ela deixava as pistas e o Nick já estava suspeitando de tudo. E ele tinha um nojo tremendo por ela, cara. E ainda por cima, ela fez uma baita de uma manipulação em cima do Nick ainda, quando ela forjou uma gravidez para prender mais o cara ainda, mano. O cara ficava louco. E o filme termina com a mesma cena inicial do Nick acariciando a cabeça dela, porque ela manipulou ele de todas as formas. E um dos maiores erros do Nick também foi ter colocado tudo que ele tinha no nome da esposa, e ainda mais com a manipulação do filho. E ele não tinha como provar que a esposa dele forjou tudo aquilo. E a sociedade, a mídia, não iria acreditar no Nick em hipótese alguma, porque a sociedade é completamente feminista. Ninguém ia ficar contra a moça bonitinha, considerada N, a garota exemplar. O Nick ia ser o vilão da história. E pelo fato dela estar aguardando um filho dele, que ela forjou essa gravidez, ele tinha medo. E ele acaba continuando com ela no final, por causa da manipulação e da coação. É um filme genial. Eu super recomendo esse filme, Garota Exemplar, de 2014. Ele tem muitas mensagens. É um filme de drama e suspense genial. Agora vamos falar do filme Ex Machina, do diretor Alex Gallagher, que explora um assunto bem polêmico sobre como serão as relações dos seres humanos com as inteligências artificiais. Esse vídeo contém spoiler, então quem não assistiu o filme, veja primeiro e volte aqui depois. Ex Machina fala das relações entre seres humanos e as inteligências artificiais que estão ficando cada vez mais avançadas. E o que nós temos e o que nos torna mais do que uma simples máquina pensante é a consciência. Mas será que as inteligências artificiais poderão ter consciência como nós, como os seres humanos? No filme, um jovem programador chamado Caleb ganha um concurso e recebe a oportunidade de testar uma inteligência artificial criada por Nathan, um brilhante e recluso bilionário. Mas conforme os testes progridem, Caleb descobre que essa inteligência artificial é sofisticada e imprevisível. A função de Caleb é conversar, explorar e questionar essa inteligência artificial para ver se ela é capaz de ter consciência como nós, seres humanos. Essa androide com inteligência artificial foi programada por Nathan para ser como uma mulher normal, possuindo todas as características femininas, sendo vaidosa, meiga, sedutora, podendo possuir desejos e atrações. Mas o que Nathan queria saber é se ela era capaz de possuir consciência. Caleb é um jovem solitário, seus pais faleceram quando ele era garoto. E conforme ele vai conversando com essa inteligência artificial, ele vê que ele tem muita coisa em comum com ela, pois essa inteligência artificial também se sente sozinha. Caleb começa a fazer diversos tipos de perguntas para essa inteligência artificial, mas ela é muito esperta e começa a fazer o mesmo, questionar e querer saber da vida de Nathan. E ele começa a ceder. E a inteligência artificial começa a ficar cada vez mais íntima com ele, principalmente quando falta luzes, pois todas as sessões são gravadas por Nathan. E logo um começa a ficar interessado pelo outro. E é algo que Caleb não conta a Nathan.
Conforme vão passando as sessões, Caleb fica cada vez mais interessado por essa inteligência artificial que diz a ele que tem vontade de conhecer o mundo, que gostaria de sair com ele. E ela coloca Nathan como um vilão, pois ela diz que se o teste não for aprovado, ela será destruída por Nathan, assim como outras já foram, por não atenderem às suas necessidades. E isso começa a pesar na mente de Caleb, pois ele criou uma paixão, um amor por Ava, a inteligência artificial. Pois o sentimento dele por ela é algo que ele nunca tinha experimentado, pois ela era carinhosa, atenciosa, algo que Caleb nunca teve, pois ela expressava que gostava realmente dele. Após as sessões que Caleb fica com a inteligência artificial, Nathan bebe bastante, e nisso Caleb aproveita e pega o cartão de Nathan, que tem um chip que dá acesso aos seus dados, já que a sua casa é totalmente eletrônica. E ele pesquisa e vê que Nathan já destruiu várias outras inteligências artificiais que ele havia construído, e ele não queria isso para essa, por qual ele se encantou. E na última sessão, os dois planejam um plano de fugir. E a inteligência artificial passa um plano e diz para Caleb que a partir das 10 da noite ela vai fazer uma queda de energia e que os dois poderiam trancar Nathan e fugir. Que era necessário deixar ele bêbado para o plano dar certo. Só que no dia seguinte, Nathan não bebe e Caleb fica preocupado. Ele vê que o plano dele está indo para o ralo. Só que Caleb não é nenhum bobo. Ele havia planejado tudo isso e Caleb não havia sido premiado, ele foi escolhido por ser um rapaz solitário que havia perdido os pais, que não tinha namorada, não tinha ninguém. E o teste era para saber se Ava tinha realmente consciência, se ela era capaz de mentir, de enganar, de manipular, usando todos os atributos que uma mulher possui para seduzir e manipular um homem. E quando Nathan conta isso para Caleb, ele não aceita de forma alguma de que está sendo enganado, pois sua paixão é muito maior do que aceitar a verdade. Esse filme é bem bacana por explorar essas fraquezas do homem, de sentir carência, de sentir a vontade de ter alguém, de ter uma companheira, e por não aceitar a verdade. E Caleb acaba atraindo completamente a confiança do seu patrão, e ele não quer de forma nenhuma aceitar a verdade de que ele foi enganado. E ele coloca o plano de fuga dele a todo vapor. E a Ex Machina, a inteligência artificial, na primeira oportunidade que ela teve, ela matou o seu criador, Nathan, o apoiando pelas costas, em parceria com uma outra inteligência artificial que estava lá, que era a camareira e também uma escrava sexual de Nathan. E Caleb vê toda a cena e ele acha que a Ex Machina, a inteligência artificial, irá ajudá-lo e fugir junto com ele, mas o que ela faz é botar um vestido, se maquiar, botar todas as roupas para ela ficar completamente igual a uma mulher e olha para Caleb com nojo, com desprezo, pois ela sabe que o mundo tem muito mais coisa para oferecer e que ela também pode ter outros homens. E o idiota do Caleb fica lá trancado na casa com um cadáver, e essa casa é construída através de rochas numa floresta. Sem o cartão de Nathan é impossível fugir de lá, pois ali era sua área de pesquisa. Só era possível sair dali de helicóptero, que é o que a inteligência artificial faz, pegando o helicóptero que seria do horário marcado de Caleb. E a mensagem desse filme foi maravilhosa, por mostrar que o amor é uma flor roxa que nasce no coração de um trouxa. E também de que é fácil enganar uma pessoa e o mais difícil é convencê-la de que foi enganada, pois o ego e a vaidade não deixam que elas vejam a verdade. E a Ex Machina, criada por Nathan, teve a capacidade de ter a consciência como nós, seres humanos, sendo capaz de enganar, de mentir e de seduzir. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Eu super recomendo esse filme Ex Machina, pois é um filme genial. Beleza, galera? Até um próximo vídeo.